Nessa época, então, eu já desenvolvi as análises, comecei a ter estratégias, mas o que acontecia, Celso? Pode ser que já aconteceu com você e quem está nos acompanhando aqui, eu e o Gilson já compartilhamos. Eu começava o meu dia bem conservador. Vamos imaginar aqui, só hipoteticamente, para a gente ter uma ideia, com R$5 de investimento. Tá, vou começar a investir 5. Na época era dólar, vamos colocar dólar. $5 aqui. E aí ia um, acertava, ia duas, $5, acertava, 3, $5, 4, $5, ficava confiante. Lembra da euforia e tudo? Sim. Aí eu falei, cara, quer saber? Tô de 5 em 5, por que eu já não coloco 20 de uma vez e dobro isso aqui? E aí lá no quinto investimento eu enchia a mão, como a gente fala, e botava 20. E aí o que acontecia, Celso? Eu ganhava com pouco e perdia com muito. E aquele último investimento que eu fazia no final do dia, o Gilson falou várias vezes isso aqui, eu devolvia o quê? O dinheiro pro mercado. Aí a gente pegava as planilhas, né, Gilson? Um monte de verdinho, o vermelho no final. Mas aí o vermelho do final levava todo o lucro e uma parte... Um termo engraçado que o Gilson lambeu, imagina um boi com a língua lambendo. Lambeu seu lucro e foi embora. E às vezes, Celso, perdi o lucro e um pouco da banca. E às vezes a gente até tentava recuperar e entra no outro pilar que a gente já vai falar. Mas aí eu comecei a entender da necessidade de ter uma gestão de banca. Mas aí veio um desafio, porque o que a gente ouvia falar de gestão de banca naquela época, e até hoje a gente ouve falar, de que gestão de banca é dividir a sua banca. Ah, quem é mais conservador usa 2, 3%, um cara mais agressivo usa 10, 20% e tem um moderado. Eu fiquei pensando, tá, então eu vou dividir minha banca, e nessa época eu comecei mesmo dividindo a banca. Eu falei, então eu vou investir 5% da minha banca. E com o passar do tempo eu comecei a entender que divisão de banca não é gestão de banca. Só dividir a banca não me garante longo prazo. E aí eu fui desenvolver esse pilar, entendendo cada uma das minhas estratégias e criando uma gestão de banca para cada uma delas. Você pode ver, Celso, lá no treinamento, e outro dia até no Papo de Trader, o Delton, inclusive, é um angolano que mora na Ucrânia, agradecer aqui pela participação no Papo de Trader, ele me fez esse questionamento, falou, olha, eu vi vocês conversando no podcast, audiência do podcast, e quando você falou que tinha uma gestão de banca para cada estratégia, deu um nó no meu cérebro, eu já não entendi mais nada. Me explica o que isso quer dizer, porque todo mundo fala para eu dividir a banca. E serve para qualquer um. E serve para qualquer uma. E aí, o interessante é que se você for lá no treinamento, né, vocês têm acesso, o Celso é um aluno, o Gilson também teve acesso desde o início, cada uma daquelas estratégias tem lá uma gestão diferente. Uma você investe um ponto, outra você pode chegar a 1,5 ponto, outra é só meio ponto. Por quê? No equilíbrio dessas gestões é que eu encontro a gestão final da minha estratégia. Porque a gente sabe que dependendo, Celso, a gente pode ganhar mais, ganhar menos ou quebrar a nossa banca com a mesma estratégia, a mesma taxa de acerto, só mudando o percentual de investimento. Então foi bem complexo entender o que era uma gestão de banca e principalmente desenvolver minha gestão de banca. E hoje ela é muito bem alinhada. Eu consigo fazer investimentos em 10 estratégias com uma única banca. E eu vejo que as pessoas, quando compreendem a gestão de banca, esquecem. Ah, mas a minha gestão de banca é tudo junto. Não. Se você tem 10 estratégias, você tem que considerar... Você não vai ter 10 bancas. Você vai ter apenas uma banca. Então, você tem que considerar a gestão separada. Então, o terceiro pilar veio dessa necessidade, porque eu ganhava com pouco, perdia com muito, meu dinheiro ia embora, e eu não compreendia muito bem o que estava acontecendo. E aí, entrei nesse mercado financeiro em que eu fui buscar mais informações, e lá eu tive uma noção diferente de gestão de banca das que vinham sendo ensinadas no próprio trade esportivo. E até hoje eu vejo as pessoas falando, e eu acredito sempre na honestidade das pessoas. Eu acho que quem fala isso realmente acredita. Não está querendo prejudicar ninguém de falar que dividir banca é gestão de banca, mas definitivamente gestão de banca não é divisão de banca. A importância de não só seguir, mas entender, porque no início foi uma dificuldade muito grande para mim, quando eu começava a olhar aquilo e via lá, tem estratégia, por exemplo, que você investe 0,4. Eu não conseguia entender, mas como assim? Por que essa diferença? Verdade. Aí você começa, e é realmente um conjunto de coisas que tudo está entrelaçado. Sim. Aí você volta lá no valor esperado, positivo e negativo. Tá aí. Entendeu? O valor esperado positivo vai depender extremamente da sua gestão então, também. assim, porque qualquer coisa que você fizer, você está dividindo, mesmo que não seja proporcionalmente. Aí que eu falo que é importante você entender e não só seguir. Exatamente. Então, quando você começa a entender a gestão, entender para cada estratégia, você começa a ver em cada estratégia o valor esperado, a importância do valor esperado. Por isso que tem estratégia lá que a gestão de banco é 1%, tem uma que é 0,5%. Exatamente. Então, tem estratégias que a gente divide até a stake para poder fazer dois investimentos. Exatamente. E aí, Celso, só para concluir, que às vezes fica parecendo que a gente não vai dividir a banca, mas eu costumo fazer um comparativo com o futebol. O gol não é o futebol é muito mais do que o gol, mas o gol faz parte do futebol. Assim como dividir a banca faz parte da gestão, mas não é só isso.
Existe todo um contexto. Vai chegar um momento que a gente vai dividir para ficar fácil a conta. Mas não é só isso. Não basta eu dividir minha banca que eu não estou fazendo gestão. E é extremamente importante, você foi no ponto certo. É o que a gente fala, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Eu tento explicar o tempo todo os porquês, porque você vai seguir muito aquilo ali que eu estou falando a partir do momento que você entender. Porque você pode achar que, não, mas essa vírgula aqui não faz sentido. E tudo que eu ensino no treinamento tem um motivo para estar ali. Foi um dinheiro que eu perdi, foi um tempo que eu perdi, foi um momento em que eu vivi ali, que eu entendi que era preciso corrigir. Então, tudo que está ali tem um porquê e um porém. E quando eu te explico os porquês, você tende a seguir melhor ou com mais eficiência aquilo que está explicado ali. Quando a gente fala de gestão, automaticamente a pessoa tende a entender como um freio. Cara, tudo que é regra, eu não gosto de seguir regra, vai me prender, gestão vai ficar me prendendo ali. No curso explica mais de uma gestão. Sim. Né? E mesmo para quem tem um perfil mais agressivo, né, que eu não vou citar nomes aqui. Não vou falar quem que é. Não. Quem tem um perfil mais agressivo, existe também a gestão de banca, entendeu? Então, mesmo para quem... Então, a pessoa não precisa ficar com medo, vou ficar seguindo a gestão de banca, não. Então, não existe só uma forma, um modelo só. Né? E mais legal, Celso, eu tenho essa impressão de que se você assistir lá todo o treinamento, mesmo que você não queira seguir nenhuma daquelas 5, mas você está preparado para criar a sua própria gestão. Eu até incentivo muito isso. Utiliza do meu método para entender o que é um método. Dá um caminho, depois cria o seu método. Eu peço isso aos alunos. Cria o seu método, se adapta ao que melhor for para você. Mas entenda primeiro, é como a gente falou da música aqui várias vezes. Eu tenho que primeiro aprender a tocar um violão, aprender a tocar ali as notas que já foram determinadas em um arranjo, para depois eu querer transformar aquilo em algo meu. Primeiro eu tenho que entender os fundamentos. No final, o nosso maior objetivo aqui é ajudar as pessoas e entregar toda a informação que a gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe a gente quer ensinar.